cinema na Paraíba, com todas essas circunstâncias que aqui foram colocadas. Muito obrigado. Nós teremos que fazer um debate, um microdebate. O Uriles disse que seria 1 hora, com o rigor dele. Então, nós vamos fazer as perguntas em bloco e eles vão responder em bloco, porque está aqui conosco o cineasta baiano, João Gabriel. Nós vamos debater o filme dele e depois ainda vamos fazer um debate sobre Valfredo Rodrigues. Então, nós começamos com o meio do cinema pernambucano, o miolo, que é Lindo Duarte. Vamos agora para o cinema pernambucano, cinema nordestino. Vamos para o início, que é o filme vamos para o fim, que é o filme baiano, um filme contemporâneo, e depois para o começo de tudo, que é a obra, no caso da Paraíba, do Valfredo. Então, eu vou pedir que vocês sejam extremamente objetivos, porque nós temos um convidado de fora que não pode ficar sozinho, nós temos que debater o filme com ele, vai ser em seguida, e depois é que nós faremos o Valfredo. Então, começamos primeiro com Fernando Trevas, professor da Universidade Federal da Paraíba. Vem aqui. Fica aí, aqui, ó, fica aqui de frente, para que ser gravado. Nossa diretora. Bom dia a todos. Vai ser rápido, porque eu não vou nem fazer uma pergunta. João Batista falou dos alunos de Lindo Duarte Noronha. Eu sou um deles, eu fui aluno dele. E eu queria fazer um registro interessante aqui, que eu acho uma característica do Lindo Duarte Noronha, dado o tamanho dele na história do cinema brasileiro, é a generosidade. Graças a Lindo Duarte, eu tive a sorte de entrevistar Antônio Muniz Viana, que é considerado por muito o mais importante crítico de cinema do Brasil, pelo menos em longevidade. Escreveu durante 26 anos seguidos no Correio da Manhã, um grande jornal do Rio de Janeiro. E Lindo Duarte Noronha, quando eu falei que queria entrevistar o Muniz Viana, que estava no Festival de Cinema de Natal, ligou para Valério Andrade, o organizador do festival, e inventou uma história lá, dizendo o que eu não era, para poder que eu, um jovem estudante de jornalismo, fosse entrevistar Muniz Viana, que, um detalhe importante, não falava à imprensa. Alguns meses depois que eu fiz essa entrevista, foi no final de 88, no início de 89, Rui Castro publicou a matéria com uma pequena entrevista dele, a minha entrevista bem maior. E, recentemente, no Rio, o Zé Carlos Monteiro me encontrou, outro crítico de cinema do Globo, e disse: olha, tenho guardado aquela tua entrevista, que o Muniz falava pouquíssimo, e essa é uma das poucas entrevistas dele. Eu não estou nem me gabando que eu fiz a entrevista. Eu quero dizer que, graças a Lindo Duarte Noronha, que sempre foi uma pessoa extremamente generosa, eu consegui fazer essa entrevista. Porque, do contrário, eu não tinha a menor chance de eu chegar em Natal e dizer: Muniz, eu quero te entrevistar. E aí, Lindo Duarte, o Muniz atendeu a um pedido de Lindo Duarte Noronha. Então, isso eu acho que é um dado interessante da generosidade dele. E, aproveitando que estou falando do professor Lindo Duarte Noronha, as aulas deles eram maravilhosas, porque a gente sentava, os alunos realmente eram pouco interessados em cinema, era um curso de jornalismo, e ele dizia para mim: você viu o velho John Huston ontem, né, quando o Paulo Perdigão programava na TV Globo filmes a segunda e quarta com legenda. Então, por exemplo, Tesouro de Serra Madre, aí a gente começava a conversar sobre o filme. Eu tive a honra de ter esse diálogo, né, como um interlocutor, Lindo Duarte Noronha, que pouca gente sabe, foi um grande crítico de cinema, escreveu durante mais de 10 anos, diariamente, no jornal A União, aqui em João Pessoa. Era só um registro. Obrigado. Você vem aqui, se identifique, por favor. Olá, bom dia. Meu nome é Maviael Ribeiro, sou aspirante da indústria criativa do cinema e audiovisual paraibano. Também sou parte da segunda turma de cinema da Universidade Federal da Paraíba. Juntamente com o Fernando Trevas, é uma honra e um prazer assim, imensurável fazer parte do Aruanda, que é o curta que foi internacionalmente reconhecido pela crítica, com o Ismael Xavier, com o Paulo Emílio Salles Gomes, também com o próprio também o Glauber Rocha, também, que ele interpretou também o Aruanda. E é muito gratificante estar aqui nesse evento. É o meu primeiro ano e eu gostaria de fazer uma pergunta para o Wills Leal, né? Já que a crítica paraibana está fazendo 60 anos, né, lá da associação. Gostaria de saber assim uma curiosidade, uma curiosidade bem objetiva, assim, qual foi uma das principais assim críticas do cinema que você fez, assim,
não sei se voltado para a Paraíba, também tem outra pergunta para o cinema paraibano. Também tem outra pergunta para o João Batista de Brito, do seu Imagens Amadas, né? Eu tive na disciplina de crítica com Antônio Mouzinho e foi bem, a gente leu bastante. E eu queria saber de você, assim, nesse circuito de longas, qual que está sendo a sua recepção? Obrigado. Vamos lá? Bom, Lindo Arte, de fato, começou a crítica cinematográfica pioneiramente, porque muito antes da própria Associação dos Críticos, que completa 60 anos este ano, isto é, 55, Lindo Arte já estava escrevendo sobre cinema, mas não aqui no Recife. A participação de Lindo Arte sempre foi mais num sentido de estudo antropológico, de estudo geográfico, do que propriamente na própria dimensão estética do cinema, que é o elemento característico dos formadores da Associação dos Críticos Cinematográficos. Todos nós, sem exceção, éramos da crítica, era da análise, era do cineclube. Lindo Arte, não. Lindo Arte tinha outro viés. Ele tinha esse viés já de realização. Ele, como professor de geografia, já buscava isso muito mais. Então, é uma coisa que, inclusive, a gente tem que estudar o caráter, elemento assim, formativo de Lindo Arte, dentro do métier crítico e depois de cinema. Porque, ao contrário de nós todos, ele, quando me convida para nós fazermos, em 56, um filme no Cabo Branco, que nunca terminou, eu e ele fizemos lá uns tapes, eu notei que Lindo Arte não tinha muito conhecimento de cinema. Eu tinha muito mais do que ele, apesar dele ser mais Deus, porque ele tinha mais do métier, do ofício de realização. Rapidamente isso, para não perdermos tempo, depois a gente volta a falar mais específico, né? Batista, então. Eu agradeço a referência a meu livro, né, que já tem 20 anos, foi publicado no Centenário do Cinema. Bom, mas, infelizmente, não posso responder com relação aos longas, porque estou tendo problema exatamente de acesso. Eu estou com um problema de doença na família, né? Minha esposa está com Alzheimer, então tem um certo horário que eu tenho que ficar em casa. Então eu estou vendo muito mais os curtas do que os longas, né? Não vi, infelizmente. Agora, só para voltar um pouquinho a Lindo Arte, eu acho que seria interessante registrar aqui, numa ocasião dessa, os 3 filmes que Lindo Arte escolheu na minha pesquisa, né, sobre o cânone cinematográfico. Eu fiquei decepcionado que ninguém me perguntou quais eram, né? Então, uma coisa interessante é o seguinte: o grande documentarista e que arrependeu-se de ter feito ficção, escolheu 3 filmes ficcionais. O Dia em que a Terra Parou, do Robert Wise, cinema americano típico dos anos 50, 1951. Morangos Silvestres, o grande drama existencial sobre a terceira idade, de Bergman, 57. E Vidas Secas, que embora seja sobre o Nordeste e etc e tal, mas é ficção também, né? Então, 3 grandes filmes de ficção era a escolha dele. Não tem nenhum documentário aqui. Eu acho que esse registro é interessante. Só uma informação, rapidinho. Lindo Arte era doido por um tipo de cinema, ficção científica. A paixão de Lindo Arte era ficção científica. Não há dúvida nenhuma. Bem, então, só para encerrar essa parte e chamarmos o João Gabriel para a mesa, eu só quero também, com relação a isso, eu acho que Lindo Arte tem um dado da personalidade dele que é parecido com João Antônio, aquele escritor, que João Antônio escreveu um livro chamado Abraçado ao Meu Rancor. Morreu com rancor, sozinho, infelizmente. Lindo Arte, graças a Deus, não morreu sozinho, morreu cercado de amigos e de admiradores. Mas eu acho que ele estreou com um sucesso estrondoso e esse sucesso nunca mais
veio para a vida dele. E ele foi abraçando as dores, as mágoas, os ressentimentos. O episódio dele com Vladimir Carvalho com relação à Universidade de Brasília é um episódio também que envolve muito rancor, muito ressentimento, né? Eu me lembro que eu fiz uma entrevista com o Walter Carvalho para a revista de cinema, enorme, e o Walter citava alguma coisa, dizia que quando era criança via porque o Walter era 10 anos mais novo que o Vladimir, né? Ele era criança, via Vladimir escrevendo o roteiro com Lindo Arte, não sei se João Ramiro Melo, e a sobrinha dele mandou uma carta para a revista de cinema dizendo que aquilo era tudo mentira, que Vladimir nunca tinha escrito uma linha do roteiro. Então ele marcava muito posição, ele manteve muito essas brigas muito polarizadas, né? Eu acho que a história desse, eu não acho que o problema do filme ser porque era ficção, porque o começo de Aruanda é ficção pura, se passa um século antes, não é? Aruanda vira um documentário depois, mas o prólogo do filme é 100% ficcional. Se passa no século XIX, né? Se volta ao passado, tem uma passagem de tempo de século ali, né? Então tem uma série de questões que nós teríamos que aprofundar nessa discussão. O amor dele pelo cinema é gigantesco. A citação do Salário do Medo, que foi tão bem lembrada aqui pelo Luiz Leal, está no título. Por que o filme não chama Fogo, chama O Salário da Morte? Uma homenagem explícita ao filme do Jorge-Henri Clouzot e a história do explosivo. Tudo isso está na matriz do filme. Então, ao invés de seguir o roteiro, aliás, eu quero ler seu romance para eu conhecer, né? E eu quero falar uma coisa, isso vai ser um dos motes do nosso debate com o João Gabriel. A grande discussão sobre o Nordeste é que sempre se fez filme sobre pistoleiros, sobre retirantes da seca, sobre coiteiros, que era um projeto aí e tal e tal. E a nova geração, da qual o Gabriel é um dos representantes, está ligada às grandes metrópoles do Nordeste. O filme dele é um filme que podia ser feito em qualquer grande metrópole brasileira, né? É uma Salvador de prédios, de edifícios, um pronto-socorro super equipado, equipamentos modernos e tal. Então, essas discussões são fundamentais. Aquela década em que ele fez esse filme era a década sob influência ainda total do cinema novo, que era filho do romance de 30, que era um romance social. Não é? Então, tudo isso eu acho que nós teremos aqui hoje, por incrível que pareça, é uma coincidência, o painel que o Willis montou com o painel que virá depois de João Gabriel sobre Valfredo Rodrigues, porque é o seguinte, o grande cinema também, ele não é nem só cinema de autor e nem cinema de produtor, são os milagrosos que conseguem unir a autoria com produção e dialogar com o público, não é? Talvez tenha faltado humildade dos dois lados para compreenderem que também não se pode fazer cinema só com a subjetividade extremada, que o público também precisa, por isso que Fellini é gênio, porque Fellini conseguiu ser inventor, criou uma gramática do cinema do delírio, cinema onírico, e, ao mesmo tempo, conseguiu dialogar com o público, né? A famosa frase do produtor dele, por favor, vou falar, um raiozinho de sol no filme para dar uma gota de esperança para o público, uma coisa. O Willis Leal criou um final que seria um final arrebatador, o público levantaria e aplaudiria, não é? Mas não, tinha que fazer aquele final abstrato para o intelectual, num filme que era um filme sobre pistoleiros, filme de ação, de não sei o que e tal, tratado como se fosse um drama de Antonioni, não é? Com pitadas de Antonioni, um drama e tal, vamos falar. Eu lembro dessa sequência, quando eu vi o filme, eu não conhecia, eu conheci o filme aqui no Aruanda há pouco tempo atrás, e o público foi para ver um filme de ação, um filme de pistoleiro, não sei o quê. Aí sai aquela